Eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura de Tiago, capítulo 4, de 1 a 6. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Amém. Pai bendito, queremos te agradecer por tua palavra, e nesse momento, que esse tempo de pregação seja o nosso culto que te oferecemos, culto de quem fala, e é o culto também de quem ouve. Mas todos nós estamos aqui abertos e disponíveis para que o teu Espírito nos dirija nesse momento. Fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem do dia de hoje é Os Sepulcros do Desejo. Essa frase, ela é extraída de uma experiência em Números, capítulo 11, que provavelmente é o texto que inspirou Tiago a escrever o que ele escreveu. Porque lá em Números 11, o povo está caminhando no deserto, tem maná, tem provisão, tem comida que desce dos céus. O povo não tem naquele momento problema de fome, porque a sua fome fora suprida pelo maná que vem de Deus, então o povo está abastado, suprido, tranquilo. Mas acontece que o vulgo que estava no meio do povo, e a Bíblia quando fala sobre vulgo, ele está falando sobre alguns estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel. Eles não eram hebreus, mas eles tinham saído do Egito junto com o povo hebreu. Era um povo que não conhecia o Deus de Israel. Era um povo que não estava em aliança com Israel, mas viu o povo saindo, queria sair do Egito também, então esse povo se misturou no meio do povo de Israel. E a Bíblia diz que esse vulgo, ou que esses estrangeiros que estavam lá, que não tinham aliança com Deus, eles começaram a desejar comer uma comida diferente. Espera aí, mas tinha uma comida que descia dos céus, mas eles queriam uma comida que viesse do Egito. E nós sentiram saudade da comida do Egito, e nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que o Egito é sinônimo das coisas que a gente tem que deixar para trás. E se você deixou para trás, deixe para trás mesmo, porque aquilo que está diante de você é muito melhor. Aquilo que de fato Deus planejou para a sua vida e que desce dos céus, é o maná que desce dos céus, é a sua esposa que Deus separou para você, é o emprego que talvez não foi aquele que você desejou, mas foi aquele que Deus permitiu que você entrasse para te trabalhar, para te lapidar, ou seja, algo que vem dos céus. Mas de repente a gente faz uma greve espiritual e começa a dizer, vamos voltar. Eu estou com saudade da velha vida, eu estou com saudade das baladas, eu estou com saudade da bebida, eu estou com saudade da farra, eu estou com saudade do sexo, eu estou com saudade do tipo de vida que eu tinha antes. Então esse vulgo no meio do povo começou a chorar, eu quero a comida, eu quero o Egito, eu quero voltar. E então esse choro de porta em porta foi contaminando os hebreus. E os hebreus, preste bem atenção que quando você tem uma brecha que não foi fechada ainda dentro de você, se alguém começa a buzinar no seu ouvido, e você é suscetível, e você é vulnerável, você já deixou a bebida, mas alguém começa, não está nem aí com Deus nem nada, mas ele começa a te chamar, e você tem aquele filetezinho, aquela brecha aberta ainda dentro, você começa a perguntar, por que não? Por que não?
Você está querendo se consagrar e ter um casamento puro e santo. Mas aí alguém que é do vulgo, que é daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus, começa a te chamar: escuta, você virou crente agora. Agora você, domingo, você está todo domingo na igreja. Puxa, que saudade daqueles momentos em que a gente saía, pegava as menininhas ou os rapazes. E você tem aquela brechinha lá dentro. E você tem aquele desejo não curado, e você tem aquela estrada ainda aberta, não fechada pelo Evangelho, não fechada pela palavra. Então, nesse momento, você começa a ficar dividido. Por que não? Por que não? Por que não voltar para o Egito? Por que não comer? E aí você começa a olhar o que Deus te deu, e o que Deus te deu já não presta mais. É assim que as famílias elas vão se fragmentando. Porque num determinado momento, a minha esposa, que está fazendo aniversário hoje, depois dá uma ligadinha para ela, essa multidão que depois, manhã, tarde, noite. Num dia, ela é a melhor pessoa da sua vida. É o maná que Deus te deu, a alegria dos seus dias, a alegria da sua juventude, a alegria das suas experiências, o maná que Deus te deu. Mas de repente, você começa a perceber que dentro de você tem uma cobiça, tem um desejo que até te assusta. Está lá dentro, porque a nossa natureza pecaminosa está lá dentro. E não é porque alguém se torna não tão espiritual, essa natureza tendente ao desejo, a cobiça, ela está lá dentro. E de repente aquilo que era o maná que desce dos céus, não, eu quero uma experiência diferente. Então a sua grama já não é mais tão verde, a outra grama é melhor do que a sua, e você vai se deixando levar pelas seduções deste mundo. Você vai se deixando levar pelos desejos deste mundo, mas que estão dentro de você. E o que vai acontecendo lá em Números 11, que eu estou apenas citando, porque o texto é longo, e eu quero apenas contar a história. Então esse povo começa a chorar, e começa a chorar, e começa a contaminar todo mundo, e então Moisés começa a se achar na obrigação de dar carne para esse pessoal. Sabe quando a gente se sobrecarrega? Quando a gente quer fazer uma coisa que não precisava fazer. Mas alguém incutiu na nossa cabeça que a gente tem que fazer. Alguém incutiu na nossa cabeça que nosso filho tem que ter do bom e do melhor. Então a gente pega, faz dívida, a gente faz um monte de coisa porque incutiram na nossa cabeça que nossos filhos não podem passar pelo tratamento divino. Eu entendo, eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque eu, como pai, como avô, quero dar o melhor para os meus filhos. Mas muitas vezes eu preciso compreender que eu não posso poupar meus filhos de terem a experiência que Deus quer que eles tenham. Amém? E essa foi uma semana em que eu cheguei e falei: Senhor, se meus filhos ou meus netos são ídolos no meu coração, hoje eu os entrego, porque cobiça, inveja, ciúme, também se desenvolve no ambiente familiar e a gente não percebe. Às vezes, pessoas que são da nossa própria casa acabam se tornando nossos ídolos. E Moisés acha o seu cargo pesado, 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 porque todo mundo à porta das suas casas, chorando: eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E Moisés sobrecarregado: Senhor, eu não aguento esse povo. Mas por que ele estava sobrecarregado? Porque num determinado momento ele concebeu na sua mente a mentira de que ele tinha que prover algo que Deus não queria prover. Porque, como Daniel falou agora há pouco, não era o melhor de Deus para o povo. Mas às vezes você bate tanto nessa tecla: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero aquela mulher, eu quero aquele dinheiro, eu quero... mas para satisfazer um desejo do seu coração, que não é o desejo de Deus. E você bate, e você luta, e bate, e não pergunta para Deus se é aquilo que Deus quer te dar. Mas é fruto de uma paixão, de um desejo e de uma cobiça. E o povo então: quero carne, quero carne, quero carne. E Moisés então, ali preocupado: mas Deus, se eu matar os animais todos que a gente tem, não dá para suprir
a carência desse povo todo. E ainda que venham todos os peixes do mar, não daria para suprir 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vai contar lá 2 milhões, 3 milhões. Onde encontrar carne para tanta gente? E sabe o que Deus faz? Ele dá carne. Porque às vezes a gente só aprende quando toca na nossa carne. Por isso que a gente tem que fazer a oração que o Daniel falou: Senhor, não me dê o que eu estou pedindo, se o que eu estou pedindo é na minha ignorância, é no meu orgulho, é na minha inveja, é na minha cobiça. Não me dê, Senhor. E como já orei várias vezes: Senhor, não tenha pena das minhas lágrimas. Porque no fundo eu realmente não quero te perder de vista, como ele acabou de falar. Mas sabe o que o povo, sabe o que Deus deu? Deu carne para o povo comer. Sabe essa insistência, fruto de uma cobiça? Deus deu. E Moisés falou: como ter carne para tudo isso? Aí Deus perguntou para Moisés: porventura o braço do Senhor encolheu? Será que eu deixei de ser o Deus que abriu o mar vermelho? Será que eu deixei de ser o Deus que curou as águas de Mara? Será que eu deixei de ser o Deus que pode todas as coisas? E Ele pode. Sabe o que Ele fez? Ele fez soprar um vento no mar e vieram codornizes de tudo quanto é lugar, e as codornizes chegaram e voaram rasante, a altura mais ou menos de 1 metro, passando por todo o povo, numa quantidade absurda, numa quantidade incrível. A Bíblia diz que o perímetro em que essas codornizes estavam voando era a distância de 1 dia. Imagina a gente pegar aqui desse lado e pegar e caminhar por 1 dia inteiro. Quase 1 dia inteiro. Era a quantidade de codornizes que tinha para cá. E mais quase 1 dia para cá. Imagina. Por quê? Porque Deus não encurtou o seu braço. Ele pode fazer, mas cuidado quando Ele faz, porque simplesmente Ele quer te dar uma lição de que não vale a pena querer aquilo que Ele não quer para você. Diga para o seu vizinho: não vale a pena querer o que Ele não quer para você. E sabe o que aconteceu? Codornizes a 1 metro, e eles foram apanhando as codornizes, apanharam um dia inteiro, passaram a noite inteira pegando as codornizes, e o dia seguinte, de tanta comida que tinha, e esse povo, na sua ganância: quero carne, nem dormia para poder caçar ou colher as codornizes, nem dormia. Então passou um dia, passou uma noite, e o dia seguinte: quero carne. Mas a Bíblia diz que os que tiveram esse desejo, quando começaram a colocar a carne na boca, quando ela estava entre os dentes, não tinha mastigado ainda, Deus enviou uma praga, e muitos dali morreram. E aquele nome se chamou o tema da mensagem de hoje: Kibrote Ataavá, ou seja, os sepulcros do desejo. Diga: Kibrote Ataavá, os sepulcros do desejo. E é nesse contexto, meus amados, em que nós nos encontramos. De onde vêm as guerras que há entre vocês? De onde estão os conflitos internos que se manifestam dentro de nós? E ele começa a trazer aqui uma sequência. Vocês cobiçam, invejam e matam, mas vocês não podem obter, porque vocês não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastarem nos vossos deleites. Mas há algo interessante nesse texto bíblico,
é que quando nós começamos a compreender que essa cobiça, essa inveja, estes ciúmes, essa ganância, quando eles são vencidos e colocados no seu devido lugar, Deus abre as portas, porque Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Todo aquele que se deixa contaminar por essa volúpia e por este sentimento, não percebe, mas cobiça, inveja e ciúmes tem na sua base o orgulho e a soberba. É o desejo de ser servido, é o desejo de ser reconhecido, é o desejo de ser satisfeito. E tudo isso tem na sua base o orgulho. Mas a Bíblia diz: Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Então a conclusão que a gente precisa tomar nesse primeiro momento é: Senhor, eu não quero lutar contra Ti, porque se eu abrigar estes sentimentos que vão gerando guerras e conflitos, uma pessoa começa a crescer na empresa e eu olho com um olhar maldoso, em vez de me alegrar com ele. Ah, mas é o meu concorrente. Ora pelo seu concorrente. Porque Deus dá graça aos humildes. De repente nós começamos a identificar no nosso coração que ouvimos uma notícia que foi boa para alguém. Mas a gente começa a pensar: puxa, eu queria tanto que aquilo fosse comigo, ou fosse na minha casa. E então recebo aquela notícia, não com a alegria de alguém humilde, mas com o pesar de alguém que cobiçou aquilo. E essa cobiça no meu coração não vai me levar a obter graça, a graça que eu necessito para crescer. Então eu preciso, em nome do Senhor Jesus, começar a identificar cobiça, inveja, ciúme, entendendo estes elementos como tendo na base o orgulho. E se isso está na base, o orgulho, eu passo a viver contra o fluxo da mão de Deus, e não a favor do fluxo da mão de Deus. Mas na hora que eu começo a identificar e dizer: Senhor, me perdoa, porque quando eu ouvi aquela notícia, eu não me alegrei com meu irmão, porque eu cobicei aquela posição, porque eu invejei essa posição. E eu te peço perdão nessa hora, e eu oro para que Teu Espírito Santo queime essa impureza no meu coração, e que me permita me alegrar de verdade, e que me permita ser manso de verdade, e que me permita ser grato pelo que eu tenho e pela posição a que eu cheguei, e que isto seja tão tranquilo para mim, que isso tudo possa ser resultado de alguém que foi amaciado por Deus, tratado por Deus, curado por Deus, para se tornar manso e humilde. Porque aquele que se torna manso e humilde encontra graça. E que graça é essa? Esse Deus que trouxe codornizes a ponto de estarem no perímetro de um dia para cá, e de um dia para cá, foi o Deus que mostrou para aquele povo: gente, eu poderia ter dado, e isto poderia ser bênção, bênção, e não uma bênção que virou maldição. Poderia ser bênção, bênção, se vocês tivessem feito isso na humildade. Porque o braço do Senhor não se encolheu. Quantos estão compreendendo? Por que Deus trouxe tão abundante provisão? Para mostrar para aquele povo: meu braço não está encolhido. Eu posso dar muito mais do que vocês pedem ou pensam. E eu poderia ter dado essas codornizes se elas fossem pedidas num outro espírito. Se o que estivesse na base não fosse inveja, não fosse ciúme e não fosse cobiça, muito mais do que isso, Deus pode fazer. De maneira que aquilo que Deus quer fazer, Ele quer que seja bênção, bênção, e não uma bênção que se transforme em maldição.
Abrot atava significa sepulcros do desejo. Os que tiveram o desejo, antes de mastigar a carne, tombaram por causa da praga. Mas não foi uma bênção de Deus? Foi uma bênção, mas que se converteu numa maldição por causa de um coração que não fora tratado por Deus. Mas, amados, quando nós entendemos que estamos entrando num ano, e eu vejo, sinceramente, não no formato de uma declaração, mas no formato de uma fé no meu coração, que eu acredito que se você entrar pelo caminho da humildade, você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E essa graça aos humildes significa comportas. O Deus que trouxe as codornizes, o Deus que abriu o mar vermelho, ou que fez o que fez e continua fazendo, é um Deus que não encurtou o braço, mas que está disponível para nos ajudar. Mas Ele precisa encontrar em cada um de nós o coração certo. Nessa passagem de Números 11, porque estamos aqui tentando falar um pouco sobre ciúmes, inveja, cobiça, há uma experiência de ciúmes na experiência bíblica de Números 11, 28 e 29. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés olhou para Josué e disse: Tens tu ciúmes por mim? É provável que Tiago esteja olhando para essa passagem de Números 11. Os ciúmes, a inveja, a cobiça, e aqui ciúmes num dos seus escolhidos. Quando Moisés diz para Deus: Senhor, está pesado demais o cargo. Então Deus fala para ele: escolhe 70 homens e traga esses 70 homens diante do tabernáculo, porque do Espírito que você tem, que é o Espírito Santo, eu vou distribuir em 70 homens para que eles ajudem você a levar esse fardo. E então os 70 foram para o tabernáculo e o Espírito Santo foi derramado sobre 70 pessoas. 70 menos 2, porque a Bíblia não explica, mas 2 homens não foram ao tabernáculo, mas receberam do Espírito lá no arraial. E lá no arraial, eles começaram a evidenciar que estavam cheios do Espírito, profetizando, orando. E aquilo pareceu mal aos olhos de Josué, que era o braço direito de Moisés, porque aquilo podia tirar a autoridade de Moisés, aqueles 2 que estavam ali profetizando. E então, quando Josué falou: Senhor, proíba-lhes, Moisés disse: você tem ciúmes por mim? Você está com ciúmes por mim? Moisés, humanamente falando, poderia dizer: até hoje eu sou exclusivo, o único que tem essa porção do Espírito. Mas agora, 2 e mais 68 tinham também disso. E Moisés pergunta: você tem ciúme por mim? É interessante poder perceber que Josué estava entre os 70 que receberam do Espírito Santo. Que Josué estava entre os 70 que haviam sido escolhidos para servir ao povo. Mas quando Moisés identifica ciúmes na vida de Josué, ele percebeu que aquele ciúme era incompatível ao espírito que ele tinha recebido. É como se nós tivéssemos uma grande parede branca com um pontinho preto visível, ou uma grande parede preta com um pontinho branco visível. Isso destoa do espírito que você recebeu. O que nós queremos dizer aqui é que nessa passagem dos ciúmes, da inveja e da cobiça,
Moisés identificou em um homem sobre quem o Espírito Santo havia sido derramado. Que havia algo que destoava do que o Espírito produz em nós. E é isso que nós precisamos, em primeiro lugar, compreender. Que nesta unção que nós cremos que cada culto traz para a nossa vida, que você possa ser cheio do Espírito Santo de tal maneira, e que o Espírito Santo te encha, e que você possa ter a unção para realizar a obra que Deus ordenou que você realizasse. E que ao ser cheio do Espírito Santo, você possa identificar, Senhor, isso que eu estou sentindo é incompatível com a palavra que eu ouvi no domingo e é incompatível com o Espírito que eu recebi. A forma como eu tratei aquele funcionário é incompatível com a unção do Espírito que eu tenho recebido. A forma como me comportei diante daquele garçom, diante daquela moça do caixa, é incompatível. E então você vai começar a perceber essas manchas dentro de você, a serem limpas e expurgadas da sua vida. E quem dera nós tivéssemos Moisés para dizer: estou vendo ciúmes na sua vida. Estou vendo agressividade na sua vida. Eu estou vendo cobiça na sua vida. Eu estou vendo inveja na sua vida. E na hora que você começa a identificar esses elementos, que Josué não estava percebendo, mas que Moisés percebeu, então nós nos colocamos numa condição segura, onde Deus poderá se mover na nossa vida, e onde o trabalho de humildade, e onde o trabalho de mansidão não será interrompido em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração e diga que nessa noite eu possa identificar ciúmes, inveja, cobiça, que me afastam de Deus, e que nessa noite eu seja perdoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente volta para Números 11, versículos de 4 a 6, agora lendo a passagem que provavelmente foi a inspiração de Tiago. Números 11, de 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 18, de Números 11. Então agora é Deus falando: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E agora pulando para o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial.
e há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Repita após mim: pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá. Ou seja, os sepulcros do desejo. Repita ainda: porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E então Tiago, olhando para isso, ele olha para o contexto da nossa geração e percebe os mesmos elementos. De onde procedem as guerras, de onde procedem as disputas que há no meio de vós, por causa dos conflitos internos do coração. E ele compreende que estes elementos não vão trazer a bênção de Deus para a sua vida, porque estes elementos da cobiça levaram o povo aos sepulcros do desejo. Mas há um outro lugar onde nós podemos sepultar o nosso desejo, e esse lugar se chama a cruz do Calvário. Feche os olhos um pouco e olhe para a cruz do Calvário. Ali naquela cruz, Jesus cravou toda a minha pornografia, toda a minha avareza, toda a minha vaidade, todo o meu orgulho, todo o meu adultério, toda a minha mentira, ali na cruz do Calvário. Não precisamos de Quibrote Ataavá, sepulcro dos desejos, porque podemos fazer morrer essas paixões na cruz do Calvário. Podemos chegar diante do Senhor hoje e dizer: Senhor, eu creio que a tua morte na cruz do Calvário foi para cravar ali todos os meus impulsos da carne. E lá na cruz do Calvário, ao pé da cruz, podemos dizer: Senhor, quero que estes desejos sejam crucificados, como Paulo mesmo disse. Porquanto já estou crucificado em Jesus Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim.